Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Mais uma vez, a honra de estar aqui, o prazer de estar aqui, neste programa de educação planetária. Cumprimentar a todos os internautas, cumprimentar primeiro ao maior pedagogo da história, ao maior psicólogo, ao maior alquimista, o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o Nazareno, como eu chamo. Cumprimentar a minha convidada bonita, a doutora Georgina Gomes. Bom dia. Cumprimentar a todos que virão, mas cumprimentar os internautas. Hoje continuamos com o nosso tema maravilhoso e vamos fechar hoje este tema aqui. E vamos abrir um outro tema importantíssimo também e vamos trabalhar a paz. Mas o nosso tema, que é a parte 10, nos vem mais uma vez chamar a atenção da relação existente da admissão da dor provocada pela morte dos nossos familiares, amigos, não importa, e a força do amor. Portanto, já abordamos, já trabalhamos durante 9 partes, hoje é 10ª, para tirarmos algumas conclusões, para pensarmos em nós. E lembrar que nós não estamos sozinhos. Jonathan dizia, Jonathan, que era o guia de Divaldo Franco, dizia que se não quer ser solitário, seja solidário. Nós precisamos de ser solidários para deixarmos de ser solidários. Então, eu vou passar a palavra agora para cumprimento da doutora Georgina, da minha convidada. Então, eu passo a palavra para a doutora Georgina. Bom dia, muita paz, prazer em tê-la sempre neste programa. Bom dia, para mim é uma honra muito grande participar aqui do programa, né? É uma alegria estar com a doutora Casalma, essa nossa promotora, né, que vive em busca da paz. Essa paz que ela passa para a gente, esse amor. Ela acaba de receber aí essa condecoração muito merecida. E esse tema que nós estamos trazendo, né, sobre a dor da perda através da morte, que é quase que impossível a gente eliminar, porque o amor ele cria um vínculo muito profundo. E quando a gente rompe esse laço, é de uma forma assim, muito dolorosa através da morte. Mas é possível que a gente transforme essa dor
e aprende a conviver, aprenda, né, a conviver com ela de maneira mais leve e até amorosa. Então, a gente vai buscando caminhos para a gente minimizar esse momento de dor. Bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Angola, né? Yeah. Esse tema, Georgina, ele é tão belo, tão forte ao mesmo tempo, mexe tanto com as nossas estruturas emocionais, com o nosso estar e ser. Quem somos nós? O que é que estamos aqui a fazer? Afinal, somos só nós a morrer ou todos morremos? Isto quer dizer o quê? Que está dentro do paradigma da própria Terra. Né? Todos nós havemos de sair daqui. O Mestre Jesus esteve aqui e também saiu. E todos aqueles que nascerem neste planeta, um dia teremos que sair, porque esse é um planeta escola, né? Quando nós vamos para a escola, nós sabemos que termina o ano letivo e a gente regressa para casa, quer dizer, temos o período de férias. Então, se nós olharmos a morte de um ponto de vista mais holístico, se calhar do ponto de vista mais libertador, de um período de férias, por exemplo, se calhar conseguimos suportar mais. Se olharmos para a Terra como um planeta prisão, como nos diz a doutrina espírita, que a gente às vezes vem para tratar de uma situação, etc, etc. Também sabemos que mesmo a prisão também tem um momento de libertação, né? Já chegou outra vida. Portanto, nós podemos olhar a morte de várias formas. Como um processo educativo, estamos aqui num processo educativo, estamos aqui num processo de correção, mas um dia vamos para casa. Até parece que falar dessa forma, a gente deixa de sentir a dor. Não, a gente não deixa de sentir a dor. Só que tornamos-nos mais conscientes na vivência na Terra. Conseguimos perceber, afinal, que não são só os nossos familiares. Todas as pessoas que entrarem para esse planeta, todo mundo vai partir. Nas 10 lives, agora, essa é a 10ª, os que acompanharam sabem que todos nós que estamos aqui nessa tela já tivemos coisas horrorosas. E por isso mesmo estamos dizendo assim, vamos levar a morte com mais leveza, porque senão a nossa vida vai ser um verdadeiro calcanhar de Aquiles. E por isso eu vou passar a palavra, primeiro para cumprimentar aí o nosso professor Isaías Pascoal. Seja bem-vindo e muita paz para si. Isaías, o som não está bom, não se ouve nada que estás a falar. Não se consegue ouvir? Enquanto o nosso Isaías usou. É que tens o som fechado. Está com problemas com o som. Veja se consegue se deslocalizar. Isso. Então a gente vai continuar aqui agora este comentário, essa abordagem que eu trouxe. Queria, antes de entrarmos para as questões e continuarmos a discussão, os exemplos que nós temos que trazer, pois hoje é um dia especial. Vamos fechar o tema, vamos concluir o tema. A doutora Georgina. Essa comparação que a senhora traz a respeito do ano letivo, que a nossa vida é como... A gente está aqui para aprender. E é uma escola. E realmente ela se assemelha
aos estágios que a gente passa na escola. Então, quando a gente entra lá no jardim, né, a gente termina aquele ciclo para ir para a primeira série, depois para a segunda, e assim vai acontecendo na nossa vida. A gente vai passando por fases. A gente tem a infância, né? Tem a idade do bebê, aí ali a gente aprende a andar, a engatinhar, a andar, a se alimentar, fazer as coisas sozinhos, e a gente vai passando nessas fases. Aquelas fases que a gente passou anteriormente, elas vão fechando, mas a gente não perde aquele aprendizado. Tudo aquilo que a gente aprendeu ali, a gente vai levando para a nossa vida. A mesma coisa acontece quando nós estamos aqui na Terra, né? Encarnamos aqui na Terra. Lá na escola a gente usa um caderno, eu costumo dizer assim, a gente usa um caderno e a cada ano que a gente passa, a gente troca esse caderno, a gente ganha um caderno novo, com páginas novas, páginas brancas, onde a gente vai colocar o aprendizado novo. E na nossa vida é a mesma coisa. A cada oportunidade que a gente tem, a gente vai ganhando páginas, ganhando oportunidades da gente aprimorar todo o aprendizado que a gente conquista no decorrer da nossa jornada. Então, quando a gente perde uma pessoa, a gente é doloroso, mas a gente vai aprendendo a conviver com aquela dor. A gente só não pode achar que a gente vai esconder aquela dor. A gente não deve esconder, a gente tem que se permitir sentir, né, aquele momento, chorar, lembrar, ficar triste, tudo isso faz parte, né, desse luto. E a gente tem que dar oportunidade, dar espaço para as nossas emoções. E se permitir sentir mesmo, porque isso ajuda a gente a aliviar. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, né, que eu acho que a gente passa por esse estágio da morte a cada dia. Todos os dias, nós, quando vamos dormir, nós morremos, só que a gente não percebe, a gente não se dá conta disso. Mas a gente não desperta no dia seguinte e a gente não leva a nossa vida. Então, a gente tem que se permitir os nossos sentimentos e não esconder. Por exemplo, às vezes você não quer falar da pessoa que partiu. Então, a partir do momento que a gente conversa sobre a pessoa, a gente conta as histórias, lembra dos momentos felizes, ajuda a manter viva essa memória, essa lembrança, o amor. E aí essa dor se transforma em saudade. Aí a gente vai ficando com aquela saudade, mas é aquela coisa leve, não é uma coisa dolorida. Escrever também, você pode escrever cartas ou diários em que você vai contar o que você gostaria, por exemplo, de ter falado com aquela pessoa que você não teve oportunidade de falar. O que você gostaria de ter dito? O que você sente com a falta daquela pessoa? Como que você está vivendo esse momento? Isso lembrar as emoções. Isso, com o tempo, essa ausência passa a ter uma presença daquela pessoa ali. Quando eu era criança, os idosos, eles tinham assim aquele hábito de reunir a gente em círculo e contar histórias. E aí eles contavam as histórias dos pais, dos avós, né, que já tinham partido. E isso é muito importante, não até para fazer a referência, né,
da família, contar a história da família, aquela linhagem, a importância da família, mas também para aliviar ele. No momento que ele estava contando ali aquela história, ele estava se aliviando daquela dor, daquela falta que aquela pessoa fazia para ele. E uma outra coisa também que eu acho assim importante é você transformar aquela dor em ação. Se você procurar ajudar outras pessoas, olha aí o exemplo da doutora Casalma, que transformou a dor dela em uma ação na Casa de Caminho, e hoje quantos milhares de pessoas que ela ajuda, né? Então, é a gente procurar trabalhar com a nossa dor da maneira que for melhor para a gente, mas que a gente possa também ajudar outras pessoas. Então, criando projetos, mantendo, às vezes, um valor, alguma coisa que aquela pessoa gostava de fazer. Eu tenho aqui também uma amiga que perdeu o filho num acidente, e foi um garoto jovem, muito novo, e ela entrou numa depressão profunda que ela não conseguia fazer nada. Hoje ela faz um projeto é, onde ela ajuda várias crianças na questão da informática, e era um sonho do filho dela, era o que o filho dela queria fazer. Ela passou a desenvolver esse projeto. Então, é assim, a gente tem que ir procurando os caminhos que estão assim ao nosso alcance para a gente ir trabalhando com aquela dor, porque a dor vai ser eterna, porque é o amor, né? O amor que a gente tinha por aquela pessoa que foi cortado esse laço de uma forma muito bruta. Perfeito, perfeito. Doutora Georgina, hum, levanta aqui uma questão da necessidade que as pessoas têm de poder se expressar como acharem melhor, se permitirem a sentir a dor, etc, etc. Eu só quero dizer o seguinte: podemos fazer tudo, permitirmos a sentir a dor, mas nunca esquecermos de que a vida vai continuar aqui na fisicalidade. Eu quero deixar essa reflexão no ar para as mães, por exemplo. Uma mãe que tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. E essa mãe, porque lhe morreu um filho, quer morrer. E os outros filhos ficam com quem? Se nós temos mais filhos, um filho partiu para a pátria espiritual, morreu, entre aspas, e nós, como mães, já queremos morrer porque aquele filho morreu. E os outros filhos ficam com quem? A pergunta que eu faço é: que amor é esse? Para com quem? Para os que vão ficar sozinhos ou para aquele que parte? Ser mãe, ser pai, ser irmão é responsabilidade. É a procura do conhecimento. É aconchegar-se uns aos outros. E não porque partiu um filho, nós temos 3, queremos morrer e não estamos mais preocupados com aqueles que ficaram. O que é isso? Se eu estou mesmo a chamar para as mães, e ninguém dirá que eu estou a falar porque não sinto. Não, eu também perdi minha primeira filha. E perdi primeira filha e primeiro marido. Podia ter tido argumentos mais do que suficientes para querer morrer. Mas eu pensei no bebê que tinha ficado comigo no útero. Pensei na minha mãe, nos meus amigos. Porque os meus amigos diziam assim: não é só o Nelo que te amou, nós te amamos também. Eu tive que pensar nisso. Então, o que eu quero dizer? Não há dúvidas que nós temos que nos permitir que aquela dor, os que não conseguem controlar, que aquela dor efetivamente saia,
alguns gritam, outros choram, mas sem exageros, atenção. Porque é preciso ser racional. Tem 5 filhos, tem 2 filhos, um foi, vou me estrepando toda, vou me arrebentando toda. E aquela criança que ficou sem irmão, ficou sem não sei quem, e a gente vai chorar, chorar, chorar até arrebentar tudo. Fica abandonada a criança. Eu não tive essa oportunidade, em nenhum momento. Quando perdi a minha avó, aos 10 anos, quando perdi o meu irmão aos 17 anos, perdi outra irmã aos 18 anos, em anos seguintes, perdi marido e filha no mesmo dia, aos 25 anos. Agora, quando perco pai, mãe, tia, segundo marido, amigas, amigos, não tive essa oportunidade de dizer assim, eu vou mesmo chorar. Não, porque eu entendo que a dor é imensa, mas a gente tem que arranjar formas de tirar essa dor, sabendo que a volta tem muitos que precisam de nós. Essas pessoas precisam de nós. Eu lembro-me ainda, agora já fica a história, né? Na altura do enterro da minha primeira filha, do meu primeiro marido. E eu, de uma menina, mesmo naquela dor inteligente, eu pensava assim, se eu chorar, grávida como eu estou já no 8º mês, ninguém vai me deixar ir para o cemitério. Ninguém vai me deixar ir para o cemitério. Então, eu tenho que me aguentar aqui para poder fazer a última homenagem. Olha o raciocínio. Para poder fazer a última homenagem aos meus familiares. Porque se eu me colocasse à disposição para o choro, para aquilo, para o primeiro marido, primeira filha, iriam ser enterrados e eu não poderia lá estar, porque ainda por cima estava grávida e doente. E eu tinha mentalmente, inteligentemente, dizia não. Não é hora. Por isso eu digo sempre, para diminuir a dor, seja do que for, é preciso pensar. Eu preciso que eu defendi o aprender a pensar com autonomia, porque é preciso pensar em tudo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de pensar. Sob pena de darmos um tiro no próprio pé, como diz a minha filha. Se eu, menina, 25 anos, operada 2 vezes durante a gravidez, saio do hospital 15 dias depois, morre marido e filha, e eu me entregasse à dor, não teria oportunidade de ir para o cemitério e fazer a última homenagem. Tudo é preciso pensar. Agora, pego o segundo marido. Tenho a casa de caminho, com milhares e milhares de pessoas que dependem de mim, da minha luta, do meu trabalho. Tem trabalhadores, tem outras pessoas. Se eu me colocasse à disposição da minha área, que era chorar, atenção, eu tinha justificação. Porque há 6 meses atrás tinha morrido minha mãe. 1 ano e tal atrás tinha perdido o pai e tia, a única irmã do pai. Tinha argumentos para querer me arrebentar todo. Mas eu pensei. E os meus estudantes que me veem agora? Se eu começar a chorar, como é que eles vão se aguentar? Os professores como se vão aguentar? Os meus familiares como vão se aguentar? Os meus amigos como se vão aguentar? Portanto, só estou a chamar a atenção da ponderação em tudo. Da ponderação em tudo que fazemos. E repito, uma mãe que tem 2 filhos, 3 filhos, morre-lhe um filho, não pode se entregar à morte e deixando os que estão vivos na carne sozinhos, desamparados. Tudo na vida
tem que ser pensado. A saudade vai... A saudade que dói, a saudade que não dói, não importa. Se a saudade vai doer, não vai doer, mas tudo vai se transformar em saudades. É engraçado que é um dia, Georgina, que a saudade dói. Há outro dia que não dói. Mesmo passado muitos anos, ainda há momentos que vêm com dor. Há uma dor que é muito forte, que é a dor de perder um filho, uma filha. Eu acho que é a mais violenta mesmo. Parece que nos rasgam ao meio. Mas mesmo esta dor, as mães têm que transferir para um projeto, um propósito maior. Quantas mães criaram organizações não governamentais? Quantas famílias criaram organizações não governamentais, projetos de ajuda à humanidade? Para dignificar a vida daquele que partiu. Quantos? Então, eu acho que, efetivamente, a morte tem que ser pensada. Qual é o proveito que a gente tira disso? Quando morre alguém, é o aprendizado. Não é o desespero. Eu vou me matar. Eu vou morrer. E vais morrer mesmo. Ninguém vai ficar aqui te amarrando, porque a gente morre quando quer. E depois vai ganhar o quê? E não vale a pena a gente pensar que quando morrermos vamos encontrar o nosso familiar. Não, não vamos. Se nós morrermos porque formos irresponsáveis, vamos ficar em áreas diferentes. Então está também aqui a questão da consciência, do conhecimento. Mas pronto, para não dar continuidade agora, eu quero cumprimentar 2 convidados, um deles está mesmo aqui comigo no escritório, que é o professor Isaías. Então vou dar a palavra ao professor Isaías, depois ao Paulo Cabral, que nos vai depois contar a história dele, como todos nós já contamos aqui. Perdeu quem? E há pouco tempo eu estava a falar com o Isaías, ele dizia-me, presidente, quem vai hoje estar a representar a Casa do Caminho vai ser o professor Osvaldo. E eu questiono-lhe, morreu-lhe alguém? Porque aqui tem que ser hoje que já morreu alguém, que é para trazer a experiência, né? E ele disse, professor, aqui na Casa do Caminho, todos nós aqui não estamos inteiros, sempre morreu alguém. Eu disse, não, o Isaías não lhe morreu. O Isaías matou 3 irmãos no mesmo dia. Esse ainda está pior que nós. Porque o Isaías eram 4 e no primeiro ano de vida morreram 4. Os 3, de uma só vez, ficou ele sozinho. Portanto, temos aqui várias experiências para dizer assim, a vida é um sorriso, a vida é uma luta do amor, é uma luta da aceitação. A pior coisa que a gente pode fazer é achar que somos os piores, somos os que estamos sofrendo mais, porque fomos largados por Deus, por ignorância nossa, porque a gente não estudou ainda a lei que gera a vida. Quando nós estudarmos a lei que rege a vida, que rege esse planeta, afinal estamos de passagem, todos nós vamos começar a agarrar as coisas e se calhar fazer o quê? Aproveitar mais os que estão na carne. O que ocorre, doutora Georgina, é que neste momento nós choramos pelos que morreram, mas temos pessoas na carne, a gente não consegue abraçar, não consegue ajudar. Quando essas pessoas morrerem, vamos chorar por eles. Epa, que vida é essa? Uma vida carregada só de sofrimentos e não aprendizado. Então, temos que aprender. Então, Jair, bom dia. Gratidão por estar aqui. Muito boa tarde, professora doutora Amélia, Carlos Casalma, nossa presidente. Boa tarde, irmã Georgina, irmão Paulo e a Casa de Caminho em Grande, todos os estudantes. Eu estou, de facto, muito feliz por estar aqui, né, neste último programa e dizer que, para mim, não há um outro exemplo vivo, né, deste tema que não seja a nossa presidente. Né? É só olharmos para tudo que a presidente passou e está e colocou esses todos os problemas, todos os eventos como aprendizado. E hoje olhamos para ela como um pilar para podermos dizer, não, eu não vou me matar, vou continuar em pé, vou aprender, vou continuar seguindo o caminho,
porque isto não é o fim. Então, eu sempre penso desta forma. Se a Presidente parasse, no primeiro momento, dissesse que chega, não quero mais, será que eu encontraria a casa de caminho? Será que eu poderia ter a oportunidade de crescer? E por que eu vou me matar? Porque eu, de facto, perdi 3 irmãos. Nós éramos 4. E acho que eu não sei se eu aqui comento, mas eu consigo encarar hoje este momento como um sinal de aprendizado, porque eu vivi e vivo a história real e tão forte da nossa Presidente, que seguidamente vem passando por momentos difíceis e está sempre como um pilar fixo, não vai deste lado, não vai deste lado, está sempre no sentido reto, dando apoio aos outros pilares júniores, né? Então, para mim, não há um outro exemplo. Não há. Neste momento, na Terra, para mim, não há outro exemplo de força, de revolução, de levantar e de aprendizado que não seja a Presidente. Então, eu quero agradecer por estar nesta live, por estar neste momento. É um prazer imenso aprender todos os dias e gratidão. Acho que teremos mais momento para podermos abordar e tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Isaías. Mas não é o último programa, atenção. É a última live com este tema. É que eu preciso ter cuidado aqui com alguns que matam 3 irmãos de uma vez e ainda vem desmatar o programa. Nada disso. Muito bem. Então, eu quero cumprimentar também o Paulo Cabral. Eu espero que ele saiba sorrir, porque esse programa, quem não souber sorrir, não pode ficar no programa. Bom dia, Paulo Cabral. Boa tarde, minha Presidente. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme fazer parte deste programa, claro, para aprender, para estar presente aqui. E a Presidente mencionou de que tínhamos que rir. Não há como não rir, Presidente. Não há como não estar feliz ao estar se conectados a quem não estamos conectados. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Paulo, nós estamos falando do tema relação existente entre a diminuição da dor provocada por mortes familiares, amigos, e a força do amor. Portanto, a energia do amor que faz bem dos outros. Qual é a experiência que você tem? Boa. Eu particularmente sei o que é perder alguém. Eu em 2010, em janeiro de 2010, eu perdi o meu pai. Era felizmente o nosso pilar. Era alguém que cuidava de nós com unhas e dentes, claro, não fazia mais do que o papel de um pai, que é cuidar dos filhos. E em 2010, como disse, acabamos lhe perdendo. Tudo foi por água abaixo. Porque nós lhe tínhamos como providenciador, como alguém que também era muito afetuoso, e perdemos. De lá para cá, por causa dessas situações, acabamos estando mergulhados em situações não muito boas. Por quê? Por causa não só de questões financeiras, mas porque nunca conhecia exatamente o afeto de um pai, o afeto de uma família estruturada. Nunca conheci isso, não havia conhecido isso. Isso, de alguma forma, fez-me falta.
durante algum tempo, a minha mãe sempre fez o papel conciliador entre mãe e pai, mas claro, uma mãe é sempre uma mãe, um pai sempre é um pai. Então isso fez falta. Só que no decorrer do tempo eu fui aprendendo, eu fui colocando isso no meu consciente de que, pronto, as pessoas morrem, as pessoas desaparecem, as pessoas se afastam de nós e nós temos é que dar a vida por cima, nós temos que dar a volta por cima, desculpa, de que, claro, era um pilar, era alguém que significava muito para nós, mas não está aqui, não é que é só desses todos os anos, de 2000 e isso, aprendendo a lidar, claro que não é um aprendizado de repente, isso foi com o tempo, mas eu fui aprendendo a lidar com a ausência. E isso, de certa forma, me tornou um pouco, talvez, um pouco mais insensível com a ausência, com perdas. Por quê? Porque no decorrer dos tempos eu fui perdendo pessoas que, para mim, só foram já pessoas. Porque já me acostumei com perder pessoas da altura, porque por causa dele eu tinha que aprender de que as pessoas não estão aqui para sempre, eu tinha que aprender a lidar com a ausência das pessoas. Foi duro, foi difícil, tem sido difícil, mas de alguma forma tem nos trazido algum tipo de aprendizado, de que as pessoas não estão aqui no plano físico eternos, não estão aqui eternamente. O que nós temos que fazer é aprender a lidar com pessoas que certamente a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer ano poderão desaparecer de nós. Era praticamente esse meu testemunho rápido, sucinto e resumido. Obrigado, presidente. Perfeito. Paulo, nós queríamos aqui saber qual é a correlação existente na altura da morte do seu pai, a dor do início que estava mais feliz que as amigas chegavam, ou não havia essa situação? A ajuda de outras pessoas facilitou a diminuição da dor ou não? Não percebi muito bem. Eu estou a ter algum tipo de dificuldade, talvez através da minha rede aqui, talvez da minha conexão à internet. Por favor, agradeço que a presidente repetisse a pergunta. Feche o seu som, fecha o som. Agora, pois abre. Fecha o som. Fecha o áudio. Fecha o áudio. Não consegue ouvir. Pronto, depois continuamos. Noutra altura, agora vamos continuar os comentários. Eu vou passar para a professora Georgina para saber se quer fazer algum comentário. É a respeito dessa questão que a senhora trouxe, né? Da mãe que perde um filho, mas que tem outros. Eu não tive a oportunidade de gerar filhos, mas eu tenho acompanhado aqui essa questão de mães que perdem filho, e eu acho que eu já perdi minha mãe. Foi muito doloroso. Mas eu acho que quando você gera um filho, que é uma parte de você, e que você perde, é como se você estivesse perdendo uma parte de si, perdendo a própria alma, né? Que você gerou ali dentro de você. É um vazio que ninguém vê. Mas aí você tem outros filhos. Como que você vai se dar inteira? Porque você tem que estar inteira para o outro. Mas você está em pedaços. Como que você vai fazer isso? É uma coisa muito difícil. Então, você tem que ter assim,
Como que eu vou dizer o que você tem que ter? Eu acho que tem aquilo que a gente diz, o amor de mãe. O amor de mãe. É O porque ela amor está de mãe vivendo que ali a dor e o ultrapassa amor ao mesmo tempo. montanhas, que ultrapassa barreiras. O amor de mãe que não tem limitação. Não, O amor de mãe é uma coisa imensa. Perdeu um filho, sobraram dois, sobrou um, e abraçar aquele filho. abraçar. Para e se assegurar que aquele filho não se destruture. Porque aquele filho já perdeu o irmão. Exatamente. Porque Okay? ela Porque a perdeu dor o de filho. perder um filho é, de fato, cortar os aos pedaços. Mas se nós não nos alavancarmos e levantarmos essa energia, vamos perder o outro filho que está na carne. Uhum. É só essa relação que a gente tem que pensar. É que nós podemos perder o filho que não morreu. Porque aquele filho grande ou pequeno, vai se sentir tão desamparado. E vai olhar para nós como se nós, quanto mais não os amamos o suficiente, que o outro irmão que partiu é que era o mais importante, de repente começamos aquele que ficou a baixar a autoestima. Portanto, por isso é que eu digo que é sempre necessário a questão do pensamento. Da razão filosófica é preciso equacionar. Morreu, ok. E agora? Estou chorando aquele, ok, estou chorando aquele, mas tenho que agradecer. Se numa mão estou chorando, estou limpando as lágrimas daquele que partiu, na outra estou abraçando aquele que tem que ficar de pé. E ainda dizer ao seu filho, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui perto de ti. Então, o que eu vejo aqui é uma experiência até minha como filha, né? Que eu tive quando minha mãe faleceu, que eu não sabia como que eu iria encarar aquela situação de ver a minha mãe, que era a minha melhor amiga, uma pessoa que estava ali sempre ao meu lado, ali no caixão. E o que me deu um suporte foram as palavras dela. Quando eu ia a velórios, a enterros, e ela me dava aquela força ali para eu me manter segura, e o sorriso dela. Então, muitas das vezes, a gente vai ver a mãe que perdeu um filho também se escondendo atrás de um sorriso forçado, mas que ela precisa para poder manter os outros filhos que ficam. É na alimentação, ela tem que alimentar os outros filhos, então ela colocar aquele amor ali nas brincadeiras, ela tem que continuar ajudando nas lições de casa, então ela tem que se manter em pé. Muitas das vezes é forçada, mas ela precisa estar ali, engolir aquele choro, né? E quando ela ouve uma criança chamar de mãe e ela lembra daquele filho que se foi, então ela precisa estar ali, ser uma fortaleza para aqueles que ficaram, porque, como a doutora Casalma falou aí também, eles também perderam o irmão. Quando está pequeno, ele não entende, mas se ele já for um adolescente, ou se ele já tiver uma idadezinha já de entendimento, se já teve um período de convivência, ele também vai sentir a perda do irmão. E ele precisa de ter a mãe ali do lado dele, né? Então, eu acho que essa mulher é, é o exemplo da coragem, né? Da fortaleza de de aprender. Eu acho que o pensamento, o pensar, que nesse momento fica muito difícil, eu acho que na hora da dor, a gente não consegue parar para pensar, mas que é necessário ouvir as pessoas que estão nos nossos lados. Eu acho que os amigos e os familiares são muito importantes nesse momento, de estar ali do lado, ajudando, amparando aquela pessoa, confortando aquela pessoa, porque muitas das vezes as pessoas falam: eu não vou porque eu não quero ver a pessoa nessa situação. Mas a gente precisa de ter alguém do lado.
E a esperança, você tem que ter esperança de que você vai se reinventando, é a esperança que vai reinventando cada dia, né? Que você vai vivendo. De fato, esse tema é muito interessante. Eu costumo dizer que na vida nós temos que pensar muito. Mesmo na perda, nas coisas positivas, nós temos que raciocinar. O mestre Roma diz assim: é preciso o desenvolvimento do senso crítico, da razão filosófica e do amor incondicional. Portanto, sem esses três fatores, esses três pilares, nós não temos como crescer. E volto, eu não sei porque que eu estou sempre batendo na mesma tecla. A mãe que perde o seu filho. Uma mãe, como há 3 meses, uma senhora que perdeu 3 filhas adultas, formadas, no mesmo dia, num acidente. Fica como? E a gente diz que a nossa dor é maior. Fica como? Pela lei da vida, os filhos devem sempre, para se calhar enterrar os pais, é assim que a lei diz. Mas quando uma mãe adulta, mais velha, perde 3 filhas formadas com suas casas num acidente, não é brincadeira. Eu tenho uma experiência de uma pessoa que eu amo muito. Minha madrinha. Perdeu a filha na mesma altura, em novembro. O Trajano desencarnou. E ela diz-me assim: minha filha, eu não posso cair. E os outros filhos que ficaram? E os netos? Então, o que eu digo é, e ela quase se arrebenta por essa filha que foi, mas ao mesmo tempo se arrebenta, no mesmo tempo ela levanta, porque pensa nos outros filhos. Não está a dizer que a lágrima não cai, cai. Filhos caem, atenção, que cai. Mas o outro lado tem que levantar. Porque a vida continua. E se nós não tivermos essa questão do desenvolvimento, do raciocínio lógico, o que é que vai ocorrer? Aqueles familiares, também acontece mais um azar, por causa da questão da energia. Né? Nós sabemos que tudo é energia. O nosso pensamento negativo traz energia negativa, a nossa proceder negativo traz energia negativa, o nosso sentir, e nós acarretamos para nós energias negativas. O que é que ocorre? Não, em vez de morrer só um, ainda tem mais o azar do outro, ainda morre mais o outro, e porque os mais velhos aqui em Angola dizem assim: o azar não vem sozinho. Eles só não explicam que não vem sozinho, devido à energia negativa que nós absorvemos e produzimos. Porque somos nós a produzir essa energia negativa pelo nosso sentir, nosso pensar. Então, na altura em que nós temos problemas, Georgina, temos que parar mesmo e estancar aquela energia. Estancar. Ei, vamos parar aqui. Vou chorar, mas vou coartar. Primeiro porque tenho que ajudar a pessoa que parte. Porque a pessoa que parte também precisa de ajuda. É que nós ficamos numa situação de raciocínio lógico, senão as coisas andam mal. A pessoa que partiu para a pátria espiritual precisa de ajuda. Palavras belas, palavras que lhe fortalecem. Que ela siga o caminho que as pessoas aqui vão se aguentar. Que aquilo, aquilo outro. É ouvindo cânticos, ouvindo poemas, ouvindo tudo para a pessoa se desconectar tranquilamente. Se a gente não faz isso, é mais um embaraço. Ok? Depois, os que ficam na cara. E, de facto, levantou uma questão muito pertinente. Há pessoas que depois não procuram porque dizem que eu não tenho coragem. A pergunta que eu deixo no ar é sempre esta, e vou deixar. Se você que é um amigo e uma amiga, você não tem coragem de procurar o seu amigo ou a sua amiga, quem terá? Os inimigos dela? Ou dele? Mas isso é uma coisa recorrente
Atenção, cidadãos da Terra, é na dor que a gente deve procurar os nossos amigos para diminuir a dor da pessoa. Agora, amigo de verdade, então nunca foi. Porque um amigo de verdade senta conosco, chora conosco, mas não nos abandona. Agora, aquela pessoa que diz, eu não vou, não tenho coragem. Então, estamos a deixar na mão de quem? Na hora do bom, da festa, nós estivemos perto. Mas na hora da dor, a gente raspa-se e deixa a pessoa sozinha. É justo. Só quero que pense. É justo esse proceder? É correto este proceder? Só que um dia bate-nos a nossa porta, porque, de facto, essa questão da morte é, numa linguagem mais terra a terra, é que chiquila, vai de porta em porta. E quando chegar a sua vez, e os outros também não tiverem coragem de lhe ver, como é que fica? Vou passar a palavra novamente ao Isaías, à nossa Georgina, e depois vamos comentar um pouco os comentários que vêm no ar. Bem, é muito... É verdade de que a morte, esta relação entre a diminuição da dor provocada pela morte, é muito forte, porque neste momento eu preciso ter muita força, perceber que a vida não para por ali. Nós devemos continuar fortes, porque existe um momento quando perdemos a nossa tia, irmã do papá, mais velha. Todo mundo, toda a gente estavam aí a cair no chão, porque não quero mais existir, não vou aguentar. Está a ser muito forte. Na verdade, é preciso ter força para poder segurar os que ficam. Porque ano passado tivemos uma viagem com a nossa presidente, Benguela, e houve uma situação de um dos funcionários da CAI que perdeu uma mãe. O posicionamento dele foi: eu vou continuar a trabalhar e depois eu vou. Porque se ela tivesse em vida, é isso que ela gostaria que eu fizesse. E se ele dissesse que eu vou parar? É claro que a pessoa morre, tudo bem. E agora, os que ficam, nós que ficamos, vamos nos matar ou vamos estar firmes, melhorar a cabeça, estudar, nos melhorarmos para dar suporte e dar o maior exemplo daquele que foi. Então a vida não termina naquele momento. A mãe que perde um filho deve perceber que o filho foi e eu estou aqui, devo cuidar dos outros. E não querer se matar, criar problemas para si, para ela, criar problemas para os outros, porque alguém morreu. Não. Então é preciso estar firme, é preciso acreditar e crer que a fisicalidade vai, mas nós ficamos para dar sequência a um determinado propósito. Cada um veio para este mundo com um propósito. Então, meu propósito qual é? É dar sequência, cuidar dos outros, estudar, dar amor, proteger. A nossa presidente disse bem, há muita gente, no momento de dor, o foco é criar algo para revolucionar o mundo, para melhorar as pessoas. Temos o exemplo da Casa de Caminho, uma estrutura daquela que melhora milhares e milhares de crianças. Nós que estamos lá jovens, temos várias oportunidades. Então, se a nossa presidente parasse naquele momento da dor tão forte que ninguém consegue imaginar, é claro que não teríamos um projeto por causa desta. A nossa presidente levantou, segurou-se firme, criou o projeto e hoje milhares de crianças, milhares de seres são auxiliados. Então, a palavra-chave para mim, é continuar, estar firme, ter a certeza de que nada termina naquele momento e a vida é contínua, devemos continuar com os nossos projetos. Esse era o comentário que eu queria deixar. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns comentários que vêm no... Dizia eu que vou fazer a leitura de comentários que vêm no chat.
Temos aqui de Antônio Machado, da Lisdália Rodrigues, diz boa tarde, muito aprendizado, e nós agradecemos. Temos do Antônio Machado, do Cunene, na província bem a sul da Angola, também. E temos aqui de uma, da senhora Márcia, de Luanda, não é Lua, portanto é Luanda, daqui é minha vizinha, do mesmo edifício, e ela diz assim, tema interessante, estou aprendendo muito, principalmente ouvindo as experiências de outras pessoas, e poder ouvir e ver o quanto a doutora é forte com as situações de perca que passou. Márcia, obrigada a todos, obrigada a todos os meus estudantes, minha vizinha. Depois temos aqui o Adair, que diz assim, boa tarde, minha querida professora, boa tarde, professora doutora Amélia Carlos Casalma, estou ligado, a Benilde, que também cumprimenta a professora, e o António, que tem, que deixa uma mensagem assim, lamento muito aquele que prima pelo negativo. E, efetivamente, vem a dor, mas nós não precisamos primar pelo negativo. Temos que ficar de pé, mesmo apesar da dor que a gente sente. Pois temos aqui, sou feliz por conhecer, estar próximo desta senhora professora, doutora Amélia Carlos Casalma, maravilhoso. Gratidão, Antônio. Gratidão por tudo. Gratidão. Portanto, tem aqui alguns comentários que a gente vai fazer agora. Vamos fazer a leitura e responder. Aqui no chat que nos diz assim, em morrendo eu, estou sozinha? Neste regresso ao plano espiritual? É claro que não, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Mesmo quando estamos na carne, quanto mais quando nós estamos fora da carne. Ou estamos com os nossos amigos, ou estamos com os nossos inimigos. Nós nunca estamos sozinhos. Não é, Georgina? Ou são os amigos que nos acompanham, ou são os inimigos que nos acompanham. Portanto, nós estamos na situação em que nós procuramos. Se fazemos o bem, claramente, porque as coisas do outro lado da vida espiritual é matemática, 2 mais 2 dá 4, não tem conversa. E não há gasosa, não há subornos. Não, eu aqui vou dar uma gasosinha e depois... Não há isso. Portanto, se nós fizermos o bem, se nós lutarmos a favor da paz, do desenvolvimento, do bem maior, é claro que haverá lá muita gente à nossa espera. Mas, se nós fizermos tudo para o negativo, no egoísmo, na ganância, passar a perna aos outros, além do mais forte, é claro que estarão também lá aqueles que nós prejudicamos. E aí não tem nosso guia que nos vai safar, não. Não. Não estamos propensos a viver aquilo que nós produzimos. Então dizia o Nazareno, a sementeira é livre, mas a colheita tem caráter obrigatório. Portanto, nós podemos produzir o que quisermos, só que aqui, lá, na passagem, nós sempre recebemos aquilo que nós produzimos. Então, nós nunca estamos sozinhos, só temos é que ter cuidado, como nos diz Raul Teixeira, preparar-nos para a morte, para a passagem, para a vida. O que é que nós vamos levar? Que bagagens é que vamos levar? Vamos levar dinheiro? Não entra, não vamos comprar nada com aquilo. Vamos levar poder? Também não. E é por isso que eu dizia assim, vou fazer um modelo de caixão com gaveta. Aquelas pessoas que gostam muito de dinheiro vão pôr um cheque para pôr dentro do caixão. Aqueles que gostam muito de poder, vamos pôr documento assinado pelos mais altos e coloca lá. Não vai fazer nada com aquilo. Só o amor é a ferramenta que nos vai deixar livres e com muitos amigos à nossa volta. E lembrar também aquilo que o mestre nos dizia. Não faças aos outros o que não queres que a ti faça. Paradigma mais forte. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque na medida que amamos-nos a nós, conseguimos fazer bem aos outros. Se nós não nos amarmos, não conseguimos. Então, se nos amamos e fazemos bem, a nossa passagem, com certeza, a transição para o outro lado, o balanço que fizermos do outro lado, já que todo mundo diz, não é uma questão religiosa, é uma questão científica ou espiritual.
todo mundo sabe hoje, principalmente os psicólogos das regressivas, que não há morte. O corpo efetivamente volta ao pó, mas a consciência, ela continua a sua caminhada, fazendo os balanços. E aqueles que acreditam ainda mais, de facto, nesta vida do outro lado, podem contactar, podem conviver com seus familiares. Uma questão de tranquilidade. A gente tem pressentimentos, a gente ouve vozes tranquilas, a gente tem sonhos com os que partiram. Nada melhor do que a tranquilidade para tudo. Pois temos aqui esta resposta foi da Maria Clara, em Parque das Dunas, mas temos aqui como é o passo a passo, de uma forma do depois da morte, que estas etapas devem ser seguidas até a chegada do plano da realidade. Portanto, mais ou menos isso que nós já dissemos, que nós abordamos aqui, há vários livros que tratam essas questões da vida para além da morte, mas eu entendo muito sinceramente que a melhor preparação e o passo a passo é o nosso dia a dia. Parece mentira, mas a preparação da morte é o nosso dia a dia, é a cada minuto sermos melhores que o minuto anterior, porque nós não sabemos o minuto seguinte. Então que façamos o bem o aqui e o agora, como disse Jesus. Para cada dia basta o seu problema agora, vamos viver agora, vamos abraçar, vamos amar, vamos sorrir. Não temos alternativas, ou melhoramos enquanto indivíduo, para que se reflita no global, no planeta no geral, e eu levanto a questão das mortes por guerras, a questão das mortes nos vários países, gastar dinheiro para colocarmos bombas para fazermos aquilo, quando tanta gente morre à fome. Será que esse dinheiro não daria para comprarmos casas, para construirmos escolas pelo planeta fora? Nós vamos ter mesmo que partir, vamos ter que morrer, ninguém vai ficar aqui de pedra. Essa mensagem para os vários presidentes dos vários países do planeta Terra, para pensarmos o que é que estamos a fazer, ninguém vai ficar aqui. Então, que esse dinheiro seja para criar casas, dar melhores condições aos cidadãos da Terra. Não estou a dizer do país, estou a falar da Terra. Porque quando o planeta Terra foi feito, não foi segmentado por países. Então, nós todos temos a responsabilidade de criar um planeta que sirva para todo o cidadão da Terra. Então, o passo a passo, como eu dizia, é o fazer o bem agora. Tomar a procura do conhecimento. Afinal, o que é que estamos aqui a fazer? O que é que eu vim fazer? Que planeta é esse? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou com o meu marido, com a minha vizinha, com o meu fulano, meu amigo, meu inimigo? Por quê? E aí a gente vai começar a ver que se calhar houveram já vidas que a gente se complicou. Então, mas nessa, como eu tenho consciência, vou melhorar o ambiente, a minha volta. E ao melhorar o ambiente, a gente está preparando, está fazendo o passo a passo, até chegar a outra realidade. Não há milagres. O milagre é o melhoramento no individual, para que se reflita no coletivo, na carne ou fora da carne. Pois temos aqui ainda a Solange, que diz: podemos, depois da morte, ficarmos presos no corpo, no caixão, em casa, no hospital, no necrotério, nas ruas? Por que isso acontece? Como evitar? A quem pedir ajuda? Efetivamente podemos ficar presos, sim. É facto. Depende, mais uma vez, repetir aquilo que já abordamos há pouco, das nossas condições. Normalmente, quando ficamos presos numa situação, são os apegos. Nós apegamos-nos. E o medo de morrer porque não procuramos o conhecimento. Mas o corpo morre. E nós, mesmo assim, apegados, ficamos presos ao caixão. Pior, ficar preso ao caixão, acompanhar o enterro e viver aquela situação do apodrecimento do corpo é complicado. Então, há que libertar agora as nossas almas. Mas como? Fazendo o bem, sempre a mesma coisa, nos melhorarmos.
termos conhecimento, vamos estudar, saber que vida é essa, afinal de contas. Somos mesmo esse corpo, quando se enterra, acaba, isso não existe. O corpo é efetivamente para o espírito, como a roupa é para o corpo, é uma equação. A roupa está para o corpo, assim como o corpo está para o espírito. O espírito é uma centelha, é uma energia. Mas imagina que é uma luz. Tem que ter roupa, senão senta como numa sala de aula. Casa como? Ajuda como? E é por isso que muitas vezes digo, não peçam tanto lá do outro lado, façam vocês. Recebam energia, recebamos energias, mas temos que ser nós a fazermos as coisas para os outros irmãos. Não tem mão física, porque perderam essa mão física, então façamos agora. Não terceirizemos o nosso melhoramento, não terceirizemos o nosso conhecimento. Vamos atrás, vamos à procura. Como evitar? Como dizia, conhecer, procurar, participar. Olha, aquela questão que eu levantei há pouco. Não deixe o seu amigo sozinho dizendo que não tive coragem, porque há de chegar a sua vez. De você ficar mal na carne, quando partir também está lá sozinho com aqueles que estão magoados consigo, porque você também não os ajudou na hora certa. A quem é que pedimos ajuda? Ao Mestre Jesus. Mas essa ajuda também advém ao Mestre Jesus, aos amigos, ao teu anjo da guarda, o teu Espírito Santo, o que a gente quiser, como a gente chama. Só que muitos, e faz-me lembrar um ser que se chama veludo. Esse ser veludo diz assim: meu irmão, se você cair num buraco, ele leva-lhe a corda, diz, olha, está aqui a corda para tu sair do buraco. Se a gente disser assim, eu não consigo andar do buraco, eu prefiro escada rolante, então fica aí. Quando tiveres saído, dê-me uma sinalização que eu volto para o ajudar. O que é que esse espírito está para dizer? Cada um de nós tem que fazer a sua parte. E não esperar que Jesus venha fazer como nós estamos habituados. Jesus me melhora. Jesus melhora meu marido. Jesus, Deus melhora minha vizinha. Deus... Não, Senhor, somos nós que temos que fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua, no individual, melhoramos no coletivo. E depois temos aqui, já está aqui, não é? O tema é muito interessante, estou aprendendo muito, principalmente ouvindo a experiência de outras pessoas, e pode ouvir e ver o quanto a doutora é forte com as situações de perda que passou. Márcia, eu quero lhe dizer que não é ser muito forte, mas é ser racional. E eu costumo dizer assim, ser inteligente. O que adianta a gente não aceitar aquilo que a gente não pode modificar? A morte nós não podemos modificar. Então, na vida, nós temos dois pilares. A satisfação e a aceitação. A satisfação é aquilo que nós podemos modificar. Eu estou aqui nessa live, estou a falar. Eu posso modificar a minha fala, posso ajudar os outros, posso vestir um outro vestido, eu posso modificar tudo. Mas há coisas que eu não posso, porque dependem do pensamento do outro. A nossa Georgina, que está aqui, a Georgina tem uma estrutura mental diferente, ela vai fazer uma coisa. Eu não vou conseguir modificar o que ela sente, o amor que ela tem, não. Então, eu tenho que aceitar a postura dela. Portanto, aí está a aceitação. E aí volto para a morte. A morte é algo que independe. Portanto, nem sabemos o dia nem a hora quando a gente vai partir. Então, é algo que nos compete somente aceitar. Quando entramos na contramão, contra Deus, magoados com tudo e com todos, a dor fica maior, rasgamos o nosso corpo, rasgamos as nossas dores, as nossas almas, e então, em vez de aquela dor ficar sozinha e receber o aconchego, se espalha para a nossa volta, para o nosso corpo físico e espiritual. E então, complicamos tudo. Mas tudo mesmo. Okay? Então, era só isso que eu queria dizer. É uma questão de inteligência. Mas se calhar não tem dor, e muito. Só que eu costumo dizer também, sou muito inteligente.
Então eu não posso deixar a dor me manipular. Eu não posso deixar a dor me maltratar. Eu não posso deixar a dor acabar com a minha vida, já que eu não posso sequer morrer quando eu quero. Assim, eu agora quero morrer. Eu posso até dizer, quero morrer agora, eu não morro. E estar com o sofrimento. Então eu prefiro aceitar. Prefiro olhar para os outros, porque Jesus nos disse, olhai para o outro, a quem tenha mais dor. E a gente, se for ao cemitério esta hora sentar, e vai ver que tem gente gritando de dor, a mãe morreu, o tio morreu, o primo morreu, aquilo morreu. Filha, não estamos sozinhos neste processo. Então a gente questiona, mas por quê? Porque é um planeta cujo paradigma é transição. A gente vem, assiste às aulas, quais são os temas ou os módulos de aprendizado? A felicidade, o saber amar, o sorriso, papapá. Não é a matemática, porque lá ninguém vai te avaliar se a tua matemática está boa. Vão avaliar a quantidade amorosa, capacidade de perdão, capacidade de congregação, capacidade de união. De outra forma, não tem força nenhuma. Então, o que eu digo mesmo, meus amores, é a inteligência, o senso crítico, a razão filosófica, o amor incondicional tem que funcionar. Depois, esses dois pilares que normalmente eu levanto. Competir conosco próprios. Duas ferramentas. Competir comigo próprio todos os dias. Tenho que ser melhor que o dia anterior. Cada minuto tenho que ser melhor que o minuto anterior. E depois fazer o quê? Cooperar no coletivo. Mas se eu me melhoro todos os dias, é claro que vou cooperar de uma forma mais profícua. Senão não tenho hipótese nenhuma. E depois, como há questões da aceitação, há questões da satisfação. Na satisfação depende de mim e temos que saber que há coisas que independem de nós. É nos filhos, no vizinho, na amiga. Nós nos modificamos a nós e não aos outros. Podemos servir de exemplos. O que estamos a fazer aqui, essa live e as outras lives todas, que nós abordamos a questão da relação existente entre a admissão da dor e a força do amor. Trazendo exemplos de todos nós. Epá, eu perdi aquilo, fiz aquilo outro. Estamos a fazer o quê? Trazer mecanismos em que os outros possam olhar e dizer assim, pô, a doutora é forte, passou mal. A outra passou, mas está de pé. Mas o outro passou. É isso que nós queremos trazer. Houve, afinal, sofrimento. Há pessoas que passaram, mas continuam de pé. E continuam de pé por quê? Porque vão à procura de conhecimento, foi à procura da aceitação. E para não posso modificar. O aceitar não quer dizer perder a dor. Não. O aceitar quer dizer só aceitar que eu não posso modificar. Mas tenho que fazer o quê? Equacionar a vida por forma a que eu não me complique ainda mais. Ok? Então, eu vou passar agora a palavra, só vou ler aqui os 3 comentários últimos. Eu tenho aqui, o Machado diz assim, sou feliz por conhecer, já tinha dito, já tinha lido, gostei desta, quando você não procura amigo, não és amigo, e deixas espaço para o inimigo entrar. Bem refletido. A Benilde nos vem dizer, mensagem muito forte, professora doutora Amélia Carlos Casalma, ok? Mensagens para o mundo, aprendendo, muito obrigada por seres uma peça de Deus para mudar nações, diz a Benilde, também estudante do Cunene, da província bem ao sul da Angola. Gratidão por vocês estarem a assistir e gratidão pelas vossas presenças, gratidão. E tem a nossa Márcia que diz assim, bem verdade, doutora. Obrigada, Márcia, por estar a assistir também. Obrigada, minha vizinha. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa Georgina e para os nossos convidados, para os comentários finais, efetivamente, e dizer assim, foi um prazer estarmos em 3, para mim, em 10 lives, batendo a mesma tecla. Vamos solidarizar-nos. Atenção, que a dor só diminui se tiver gente à volta. Como a gente diz aqui, a dor, quando tem muita gente à volta e você perde um familiar, parece que ela se divide um bocadinho para cada pessoa. Quando nós ficamos sozinhos, com o nosso morto, aí é que é a hora da gente querer se atirar do prêmio. Portanto, vamos criar solidariedade, vamos crescer na quantidade do amor,
Vamos à luta do bom combate, vamos nos melhorar. Georgina, meu amor, aí tem a palavra. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa, parabenizar a doutora Amélia Casalma por essa iniciativa que nos traz tanto conhecimento, tanto aprendizado e força para a gente superar esses momentos, porque no meu tempo, até pouco tempo atrás, falar em morte era praticamente proibido. Vira essa boca para lá. E hoje a gente vê que quando a gente vem aqui num programa como este, e a gente conversa, estamos há 10 programas desse, como é vasto esse assunto e como é importante. E a cada um deles foi tocado em uma situação, em situações diferentes, e que nos fortalecem. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito, e é importante o conhecimento, o cuidado com o corpo, com a mente, porque a dor emocional ela afeta o corpo físico. Então, a gente precisa cuidar da mente para que a gente possa ter fortalecido também o nosso corpo. É caminhar, se alimentar bem, a meditação, dormir, a oração e aceitar que o amor verdadeiro ele não morre, ele só vai mudar de forma. A gente vai passar a ter contato com as pessoas que foram através de sonhos, de lembranças, e isso vai nos fortalecendo. E é o que a doutora Amélia vem nos ensinando aqui através desse programa, né? Eu quero agradecer, muito obrigada, doutora, por essa oportunidade. Obrigada eu. Hoje não estamos aqui com o nosso companheiro Jaime. Endereçamos os nossos cumprimentos. O Jaime que receba nosso abraço, nosso carinho, né? E com certeza que estaremos com ele quando falarmos da paz e desenvolvimento. Portanto, o próximo tema a ser discutido também em detalhes será a paz. Né? Vamos discutir a paz. A paz já vem da onde? Vamos discutir a paz. A paz provoca desenvolvimento ou não? Vamos discutir a paz. Agora, porque efetivamente para alguns a morte é paz, né? E ela que nos encontre em paz. Isso é que é importante. Que nos encontre em paz. Né? Muito bem, vou passar a palavra então aqui ao nosso Isaías para fechar, para começarmos a fechar. Quero mais uma vez saudar a nossa presidente e agradecer a oportunidade. Fechamos um tema muito importante, a 10ª parte, foi muito aprendizado. Estamos aqui abertos para o próximo tema. A próxima live é um tema mas muito forte. Estamos aqui ansiosos para podermos contribuir e aprender mais novos conhecimentos. Gratidão. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu, de fato, queria deixar 2 sinais, 2 pontos de conclusão, que não são meus no fundo, mas é deixar no ar, do meu lado, só dizer assim: sem o amor, eu não sobrevivo. Não sou capaz de viver num espaço em que não haja amor. Não sou capaz. Por isso, criamos a Casa da Caminha André Luiz. Antes disso, fazíamos 3.000 sopas por dia. Para irmos levar carinho, para não deixarmos as pessoas morrerem. Porque aprendi com a filosofia espírita, quanto mais tempo a gente fica na carne, para a procura do aprendizado será melhor. Então o apelo é, não importa a idade que a gente tenha, mais velhos ou não, vamos procurar ficar mais tempo na carne, mas bem. Vamos abraçar mais. Hoje fiz um atendimento numa senhora de 79 anos. Ao abraçá-la, ela dizia: meu Deus, já devia ter conversado com o conhecido a doutora há muito tempo. Nunca tinha recebido um abraço tão gostoso como o seu. Eu dizia que eu sou inteligente. Eu, quando vou abraçar, já chamo Jesus também para abraçarmos juntos. Né? Okay. Então, dizer, vamos abraçar, deixar uma alegria dessas no abraço, um sorriso,
Quem se beneficia com o sorriso antes de qualquer pessoa somos nós. Com perfume. Antes de perfumar alguém, perfuma o frasco. Onde o perfume estiver, aquele frasco está perfumado. Então, o nosso sorriso primeiro nos ajuda a nós. O nosso abraço, vamos aprender a abraçar-nos, como a gente faz a dinâmica do amor. A gente não se toca, nós não gostamos de nos tocar. Nós nem sabemos que é importante nos tocarmos. Por isso ficamos na guerra civil contra o marido que não abraça, contra a mulher que não abraça. Toque-se você, abrace você, se ame você, por amor de Deus. Então a mensagem é: vamos preparar o nosso dia, mas que ele seja suave, para que ele seja suave. Há pessoas que têm passagens lindíssimas. Podemos preparar isso? Podemos. Não é e estamos toda hora, vou morrer. Não! Deixa acontecer. Quando acontecer, aconteceu. Não sei se daqui a 1 milhão de anos ou não, mas que nós todos os dias façamos o bem. Que todos os dias possamos sorrir. Às vezes encontramos pessoas na rua com a cara fechada num sofrimento. Nós podemos dizer uma palavrinha só para gozar com a pessoa sai daquele sufoco. Uma vez eu entrei para dentro do elevador e encontro o senhor muito fechado. Eu sabia, enquanto psicóloga, que ele estava num foco complicado. E então eu viro para ele e digo assim: falou comigo? Não. Eu só disse: filho, não carregue tanto peso, manda para Jesus, ele é que veio aqui te entregar. O senhor sorriu, então desconectou aquele momento de tanto sofrimento. Podemos fazer do mundo um espaço melhor para todos. Se sairmos à rua com um pãozinho com manteiga, não estou a falar com queijo, estou a falar com manteiga, com uma banana, com uma maçã, e dermos a uma criança que está na rua, a um mais velho que não tem o que comer, uma banana já nos vai deixar morrer naquele dia. E fizemos a nossa parte. Preparamos a nossa partida com tranquilidade. Vamos arregaçar as mangas. O amor é ação em movimento. A oração que nós devemos fazer mais vezes é fazermos o bem, efetivamente. Vamos crescer. Vamos pensar. E depois, quando fazemos o bem a alguém, nós sentimos com a sensação do dever cumprido. E aquela tranquilidade que vai fazer com que, e que se chama preparação para o regresso, porque no fundo é regresso. Olhar para a morte como nossa companheira, ninguém nos tira, é nossa vida, é nossa prenda. Ninguém tira, ninguém leva, ninguém rouba, é nossa. Então vamos nos habituar a ficar com ela aqui ao lado. Mas ainda, espera aí, eu agora ainda vou estudar. Eu agora, como eu costumo dizer, eu estou no 3º doutorado e estou dizendo assim, filhos, ainda no dia do meu enterro estou dizendo assim, esperem que eu vou fazer uma prova e depois eu venho para ser enterrada. Vamos continuar a fazer o bem, vontade de crescer, vontade de continuar sem desistir de nada, porque nós não sabemos a hora que a gente vai partir, nem o dia. Tem aqui 2 mensagens, um de um amigo grande, Chico Xavier, que diz assim: amar sempre, sem esperar ser amado, é preparação para a partida. É força, é fortaleza, é não abandonar os outros. Não importa se nos abandonam ou não, mas a gente vai ficar perto. Façamos a nossa parte. Por isso eu digo, amar sempre, sem esperar ser amado. A outra mensagem é de outra grande amiga e de um amigo, de Joana D'Ângeles e de Valdo Franco. Seja solidário para não ser solitário. Se a gente não quiser ficar sozinho, vamos à procura. Vamos visitar um paciente, vamos visitar uma amiga, mas vamos fazer alguma coisa e naquele momento deixamos de estar solitários. Vamos vencer a nossa inferioridade. Vamos lutar por um mundo melhor.
E só o amor é capaz de fazer isso. Agora, quero agradecer a Rádio Estação da Luz, o nosso amigo Tavares, persistente, corajoso. Se eu hoje não pudesse, já que um bater, chega, até 10, o Tavares ia me levar até o 20º. Ai, meu Deus. Portanto, só para dizer assim, gratidão e continue forte, amigo Tavares, e a rádio, e todos aqueles que fazem dessa rádio um espaço de reflexão. Gratidão. Então agora nós vamos fechar mesmo e vamos lembrar o Nazareno, vamos fazer a nossa dinâmica do amor. Meu companheiro para cantar não está, e então eu vou ter que cantar e vou procurar Chico Xavier. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia, é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino zelando por nós, é o Cristo amado zelando por nós. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino zelando por nós, é o Cristo amado chamando por nós. Que essa energia de amor e paz envolva todo o planeta Terra. Essa energia de amor, essa energia da tomada de consciência do amor que temos que produzir para diminuir a dor, a nossa e a dos outros, que envolva todos os dirigentes dos vários países, por forma a pensarem que um dia todos vamos partir. Então, que zelemos pela vida, e não para as melhores máquinas para a morte, mas para as melhores máquinas para a cura. Que recebam todos os dirigentes, todos os seres humanos da Terra, a nossa energia da paz. 1, 2 e 3. Eu me amo. Eu me amo. E agora, 1, 2 e 3. Eu te amo. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Eu me amo. Eu me amo. Eu te Eu me amo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Casa do Caminho. Obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.